Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo, vamos falar sobre eletrólise ígnea de sais. Vamos lá? Então, lembrando alguns conceitos importantes. Sais inorgânicos. Os sais inorgânicos são compostos iônicos que apresentam elevado ponto de ebulição e fusão e a maioria é solúvel em água. Então, os nossos sais inorgânicos são compostos formados através de ligação iônica. E a ligação iônica dá para eles pontos de ebulição e fusão muito altos. A maioria dos sais é solúvel em água e um sal que você conhece bem é o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, que está aí na sua casa com certeza. E a eletrólise ígnea? Ocorre quando a descarga elétrica acontece em uma substância iônica sólida e por meio da corrente elétrica ela passa para o estado líquido. Isso é, a substância iônica é fundida e o termo ígneo ou ígnea deriva do latim igneus, que significa ardente, inflamado, incandescente. Então, na eletrólise ígnea eu tenho um composto iônico. Os nossos compostos iônicos podem ser sais ou bases. E aí, quando eu tenho, por exemplo, um sal, ele tem que estar passando pelo processo de fundição. Então, ele tem que estar fundido. Para isso, precisa de uma corrente elétrica muito grande, porque o ponto de fusão é muito alto. E nesse momento da fusão, algumas substâncias ficam assim incandescentes. E por isso o termo igneus aí, ígneo, ficou para eletrólise ígnea. Outra característica dessa eletrólise é que não existe a presença de água. É somente a substância no estado sólido, substância iônica, que a corrente elétrica faz com que fique na fase líquida. Nessa imagem, a gente tem um exemplo mais comum de eletrólise do sal inorgânico, o cloreto de sódio, o sal de cozinha. Então, nesse caso, a gente tem a nossa cuba eletrolítica, que tem que ser resistente ao calor, porque para esse sal ser fundido, eu preciso de grande temperatura. No momento, então, que o nosso sal sólido passa a ficar líquido, os seus íons vão se separar. O Cl, que é o íon negativo, ele vai migrar para o ânodo, que é o polo positivo da eletrólise. Já o Na+, que é o positivo, vai migrar para o cátodo, que é o polo negativo da eletrólise. Veja que esses termos você já conhece das aulas sobre pilhas, ânodo e cátodo, mas aqui eles têm sinais opostos. Lembre também que a eletrólise é o processo contrário da pilha. Pilha é um processo espontâneo, eletrólise é um processo não espontâneo que precisa de energia externa para acontecer. Aqui então a gente tem o sinal de mais e menos para representar a bateria ou pilha que forneceu a energia para o sistema da eletrólise e aqui a gente tem o sinalzinho do elétron que está passando então do ânodo para o cátodo. No ânodo, que é o eletrodo positivo, ocorre a oxidação do ânion, isso é, o NOx da espécie química aumenta. No cátodo, que é o eletrodo negativo, acontecerá a redução do cátion. Geralmente o metal é depositado sobre o eletrodo e ainda o NOx da espécie química diminui. Então, o ânodo positivo, nesse caso, saem elétrons e é onde o Cl vai descarregar, sofrendo assim oxidação. O cátodo negativo, nesse eletrodo, os cátions Na+, são descarregados, recebem elétrons e sofrem a redução. Aqui a gente tem, então, a reação de fusão, o NaCl fundido e a separação dos seus íons, a semi-reação no ânodo, onde a gente vai ter o cloro, a semi-reação do cátodo, onde a gente vai ter o sódio. Então, a gente vai ter a formação do gás cloro e a formação do sódio metálico. Lembre que a quantidade de elétrons deve ser igual, por isso, deve-se fazer balanceamento e, às vezes, multiplicações para que os elétrons fiquem na mesma quantidade. Para escrever a equação global, você elimina os elétrons, soma as duas semi-reações e tem a reação global da eletrólise, nesse caso, do cloreto de sódio. Nesse vídeo, nós falamos sobre eletrólise ígnea de sais. Espero que vocês tenham gostado e até breve!